Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Jefferson Siqueira. É muito bom ter você aqui no canal Atitude Investidora e eu quero levar você a viver em paz com o seu dinheiro. Essa é a nossa missão aqui no canal Atitude Investidora e você é muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre fundos imobiliários. É tempo de investir em fundos imobiliários? Como eu invisto em fundos imobiliários? Inclusive, eu vou responder uma das perguntas que nós recebemos lá no nosso Instagram sobre investimento em fundos imobiliários para 10, 20 e 30 anos. Qual é a rentabilidade que eu terei lá na frente utilizando esse ativo para gerar renda passiva? É sobre isso que a gente vai falar. Vem comigo. Vamos lá direto então para a tela do meu computador, onde eu vou mostrar para você que é tempo de investir em fundos imobiliários. Na verdade, sempre foi tempo de investir em fundos imobiliários, mas eu vou responder uma pergunta muito pertinente que nós recebemos lá no nosso Instagram, e ela está aqui, ó. R$900 por mês em fundos imobiliários a 0,8 por mês, quanto ganharei em 10, 20, 30 anos? Essa pergunta que nós vamos responder aqui, eu vou trazer um caso real de um fundo imobiliário aqui, para que você entenda a dinâmica de como funciona esse investimento e possa utilizar essa forma de investir para trazer renda passiva e potencializar a sua carteira, pensando aí nos seus sonhos e no seu futuro, tá bom? Essa pergunta veio lá no nosso Instagram, como eu disse para você. Se você não nos segue lá ainda, segue a gente lá, @Atitude Investidora. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal Atitude Investidora, clique no botão gostei e ative os sininhos para receber as notificações, que a gente vai falar mais sobre fundos imobiliários aqui também, tá? E se você quer que eu fale sobre um fundo imobiliário específico, deixa aqui nos comentários qual é o fundo imobiliário que você gostaria que eu desse a minha opinião, conversasse um pouco sobre, trouxesse informações sobre ele aqui para você. Eu teria uma alegria imensa em produzir esse conteúdo para você. Tudo jóia? Vamos lá então. Para que a gente entre na mesma página, estejamos falando da mesma coisa. Eu não sei se você já investe em fundos imobiliários ou não. Se você não investe ainda, comenta aqui também. Já se ainda não invisto em fundos imobiliários, queria me aprofundar um pouco mais no tocante a esse investimento, que eu terei um prazer em trazer também conteúdos para falar sobre isso para você. Para que a gente esteja então na mesma página, o que é investir em fundos imobiliários? Vamos lá. Quando a gente fala de investir em fundos imobiliários, a gente está falando do seguinte, como um prédio como esse daqui, quando você vai comprar um apartamento, você precisa desembolsar uma grana até bem interessante. Ou você vai dar entrada muito alta, uma entrada de 100 mil, 200 mil, 50 mil, 40 mil, você vai dar uma parcela na entrada da compra desse apartamento e provavelmente vai fazer um financiamento aí a longas parcelas por mais de 20 anos. Ou você vai pegar uma grana, você já tem um dinheiro ali disposto a comprar um imóvel e vai desembolsar ali seus 300, 400, 500 mil ou até mais para comprar um imóvel. No caso dos fundos imobiliários, você tem a possibilidade de comprar uma fração de um desses apartamentos que você está vendo aí. E ao adquirir essa cota, essa fração desse apartamento, você vai ter direito ao aluguel que é retirado de todos esses apartamentos aqui que estão com inquilino. Então, basicamente, resumidamente, os fundos imobiliários são isso. Você adquire uma cota e aquela cota te dá direito a receber os dividendos. Vamos ver um pouco na prática sobre isso? Quando a gente olha na prática, eu peguei aqui o fundo, um dos fundos mais antigos aqui na Bolsa de Valores, é o CGHG Logística, que é o código HGLG11. Ele teve o início na Bolsa de Valores em 6/5/2010. E o valor da cota dele nesse momento, quando eu gravo esse vídeo para você, ele está em R$ 167,86. Então, para você ter direito a uma cota do fundo HGLG11, você vai precisar investir R$ 167,86. O setor desse fundo imobiliário é o setor de imóveis industriais e logísticos. E como você pode ver, boa parte dos seus imóveis estão no estado de São Paulo, e ele tem imóvel ali em São José dos Campos, São Caetano e outros lugares aqui também, Ribeirão Preto, né? Então, esses imóveis estão com uma característica de imóveis logísticos, onde os operadores logísticos alugam esses imóveis para fazer o translado de produto, facilitar sua distribuição, e tem várias outras situações também que são alugados esses galpões. E aí, como eu falei do exemplo do prédio, a mesma dinâmica acontece nos imóveis industriais e logísticos. Todo o aluguel que é capturado ali dos inquilinos que alugam esses galpões, ele é distribuído entre os cotistas. E de acordo com a quantidade de cotas que você tem, é o direito que você tem de receber também esse dividendo, tá? Olha só um exemplo de alguns imóveis do HGLG11 que você está vendo aqui na tela.
ao qual ele tem participação de 100% desses imóveis. Então são galpões como esse que você está vendo aqui, que o HGLG tem propriedade e tem locatários ali dentro desses imóveis. Eu vou deixar aqui no link da descrição para você o relatório completo do HGLG11 para que você possa estudar o fundo, analisar um pouco mais sobre os outros imóveis, ver a palavra do gestor e conhecer um pouquinho mais desse mundo aqui dos fundos imobiliários, tudo bem? Quando a gente segue olhando na prática esse investimento, a gente está dizendo o seguinte, então, eu tenho uma cota do HGLG11 valendo R$ 167,86, uma cota do HGLG11 paga para você por mês R$ 1,10 na tua conta corrente lá da corretora. Então você fez um investimento em uma cota do HGLG11, você já vai ter direito de receber na data do pagamento do seu dividendo, que nós chamamos aqui, de R$ 1,10. Essa cota, esse dividendo, nesse momento, ele está trazendo uma rentabilidade anual para você de 9,54%. Isso nós chamamos de dividend yield dentro dos investimentos em fundos imobiliários. Ao mês, dá uma rentabilidade de 0,652%. Então essa é a rentabilidade que você tem quando você faz o investimento de uma cota no HGLG11. E se você tiver, por exemplo, um investimento de 1.000 cotas do HGLG11, é como se você estivesse recebendo, e na verdade você vai receber R$ 110 ao mês. E aí é o pensamento que a gente vai fazendo, tá? Quantas cotas eu preciso ter para receber uma renda passiva que eu preciso para arcar com as minhas despesas e realizar o meu sonho? Tudo bem? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso mais lá na frente, para trazer para você um cálculo de quanto você precisa ter para ter um determinado valor em dividendo. Mas antes de falar sobre isso, eu quero também chamar a sua atenção aqui para esse gráfico laranja que está aqui na tela. Esse gráfico laranja, ele mostra o comportamento da sua cota entre o período de tempo e o preço. Então, conforme o tempo vai passando, a cota que você faz o investimento no fundo imobiliário, ela vai valorizando ou ela também pode desvalorizar. Se você olhar essa queda, né, esse gráfico que vem para baixo aqui no ano de 2020, você já sabe por quê. Nós tivemos aí um desafio global no ano de 2020, no ano de 2021, então por isso teve uma queda bem acentuada na cota do HGLG11. E depois ela se recuperou novamente e você percebe que o gráfico está se mantendo estável. Então, o comportamento de um investimento em fundos imobiliários na Bolsa de Valores significa que a tua cota ela vai valorizar ou desvalorizar de preço ao longo do tempo e todos os meses você vai receber na tua conta um dividendo por aquilo, que é o que nós chamamos aqui os aluguéis que esses inquilinos pagam, e nós vamos receber isso na nossa conta. De acordo com a quantidade de cotas que nós temos, é a quantidade de dividendos que a gente vai receber. Então esse é um investimento que a gente fala de fundos imobiliários. E aqui eu vou trazer para você alguns setores de fundos imobiliários que existem na Bolsa de Valores hoje disponível para você fazer o seu investimento. Tem ali o setor de logística, hospital, lajes corporativas, agronegócio, shopping, fundos imobiliários. Do agronegócio aqui é bem interessante, por exemplo, o RZTR11, por exemplo, é um fundo imobiliário de agronegócio que ele investe em fazendas e é interessante que a garantia dele ele aluga essa fazenda para o produtor, que vai ali cuidar, por exemplo, da produção de milho, soja, essa é uma característica das fazendas desse fundo. E a cada ano que passa, essa pessoa que está com essa propriedade, ela tem uma obrigação de comprar uma parcela dessa propriedade, até o tempo de financiamento que o fundo fez para aquele produtor. Então, se aquele produtor para de pagar, por exemplo, o próprio fundo tem a propriedade como garantia. Então isso é legal que mantém uma segurança até mesmo para investimento nesse fundo imobiliário, tá? Lembrando sempre que tudo que a gente está mostrando aqui não é uma indicação de investimento para você, mas o conteúdo educativo para ajudar você a tomar a sua decisão, tá? O shopping, por exemplo, também existem fundos imobiliários com conglomerados de shopping. Então ele tem shopping em várias cidades, às vezes ele tem um único shopping sob gestão, e o aluguel das lojas ali que são pagos para o shopping, ele também é distribuído para os cotistas. Então, é um investimento bem interessante que garante para você uma renda passiva todos os meses. E quando a gente continua olhando para os fundos imobiliários, nós caímos agora na pergunta que eu recebi lá no Instagram. Então agora que a gente está na mesma página, você já sabe o que é investir em fundos imobiliários, como funciona essa dinâmica. Quando você adquire uma cota, você recebe um dividendo ali todos os meses, de acordo com a quantidade das cotas que você tem. Nós podemos caminhar agora para a resposta da pergunta que nós recebemos ali no Instagram. R$ 900 por mês em fundos imobiliários a 0,80% por mês. Quanto ganharei em 10, 20, 30 anos?
Essa pergunta ela tem um grande desafio de ser respondida, porque como eu mostrei para você ali, o gráfico laranja, a cota vai variando. Então eu não tenho como prever qual vai ser o valor dessa cota em 10, 20 e 30 anos. Mas tem como a gente fazer um cálculo aqui bem interessante, levando em consideração que você vai fazer um aporte mensal de R$900, você iniciou com R$900, vai fazer um aporte mensal de R$900, e você vai receber um rendimento de 0,8 por mês e vai reinvestir esses dividendos ali no seu fundo imobiliário. Quando a gente faz essa dinâmica de investimento, olha só aos cálculos que a gente pode chegar. No primeiro caso aqui em 10 anos, quando você tem um investimento inicial de R$900 e você vai aportar todos os meses R$900 e por um prazo de 10 anos há uma rentabilidade de 0,8 ao mês, então você vai ter ali ao longo desse tempo um valor investido de R$ 108.900. Então esse é o valor que você vai ter investido. E você vai ter de lucro R$ 73.637. Então nós estamos dizendo aqui que em 10 anos você chegaria a um patrimônio de aproximadamente R$ 182.537,29. Então essa é uma expectativa se todo esse cenário acontecer. Você investir R$ 900 por mês, ele ter uma rentabilidade de 0,8 ao mês e você ir reinvestindo esse dividendo. Lembrando que o valor da cota ele pode variar para mais e para menos, então pode ser que esse valor seja ainda maior ou seja até um pouquinho menor, tá bom? Se nós formos para o mesmo raciocínio em 20 anos, nós chegaremos a um valor de R$ 655.110,24, na mesma lógica e na mesma dinâmica. E quando a gente estende isso para 30 anos, fazendo aporte de R$ 900 todos os meses, obtendo uma rentabilidade ali todos os meses de 0,8, nós chegamos ao valor de R$ 1.803.815,48. Então esse é o patrimônio que você consegue alcançar caso tudo isso aqui aconteça. Você continue fazendo o seu investimento todos os meses de R$ 900, continue recebendo a sua rentabilidade de 0,8% ao mês e reinvestindo isso todos os meses. Você chegaria próximo desse valor. É muito bacana. Então, o que é o grande amigo do investidor? O tempo e a sua perseverança no seu aporte mensal. E quanto mais é mais, né? Quanto maior for o seu poder de aporte, melhor será no longo prazo o resultado dos seus investimentos. Tudo bem? Mas vamos trazer aqui então tudo isso agora num caso real de quanto você precisa ter para garantir uma renda passiva aí de R$1.000 por mês, por exemplo. Qual é o raciocínio que você tem que ter e qual é o cálculo que você precisa fazer? Pense sempre assim, ó. Qual valor eu quero receber de aluguel por mês? Então vamos dar esse exemplo aqui de você receber R$1.000 por mês investindo em fundos imobiliários. O que você precisa fazer? No HGLG11, por exemplo, como ele paga 1,10 reais por mês, quantas cotas eu preciso ter para receber, então, R$1.000 por mês? Olha o cálculo que você precisa fazer. Você vai pegar o valor que você quer receber, vai dividir pelo dividendo mensal que o HGLG está pagando, ou qualquer outro fundo esteja pagando, aí você vai ter diretamente o número de cotas que você precisa ter. Nesse caso aqui, se nós dividirmos R$1.000 por 1,10, nós precisaríamos ter 909 cotas do HGLG11 para todos os meses recebemos R$1.000 de dividendos na nossa conta. Para qualquer fundo imobiliário, você pode fazer esse tipo de cálculo aqui para você ter como meta, não assim, qual é o valor que eu tenho que ter investido? Não. Pense sempre, jamais se esqueça disso, que você precisa fazer é o cálculo da quantidade de cotas que você precisa ter para receber o seu dividendo mensal. Quando você muda a sua visão, para de pensar só no dinheiro que você precisa ter, mas no número de cotas e coloca isso como objetivo na sua vida e na sua vida financeira, você alcança aquilo que você precisa como dividendo mensal, aquilo que você precisa como rentabilidade mensal para compor a sua carteira e gerar a renda passiva que você precisa. E eu quero saber de você, qual é o fundo imobiliário que você investe? Qual você já tem em carteira? Qual você quer conhecer mais? Eu vou ter uma alegria de falar especificamente daquele fundo e trazer um pouco sobre os indicadores, a performance, o que ele está esperando para o futuro. Vai ser muito bom compartilhar isso com você. Então deixa aqui nos comentários, lembre-se de se inscrever no nosso canal, de clicar no botão gostei e de compartilhar esse vídeo com todo mundo que precisa aprender sobre fundos imobiliários. Eu espero você no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.